Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às vanguardas russas, nas últimas aulas nós estudamos um pouco sobre o raionismo, sobre o suprematismo e agora iremos estudar sobre o construtivismo. Então, o construtivismo ele surge a partir de 1914, quando uma editora russa chamada Lubuk de hoje imprimiu em sua gráfica diversos trabalhos com temática política, ideológica, feitos por artistas modernistas como Kazimir Malevich e o poeta Vladimir Mayakovsky. Então, essa produção causou bastante agitação na sociedade e se refletiu mais tarde no uso de cartazes como veículo de propagação política. Com a ascensão das políticas socialistas, reforçada pela Revolução Russa e ainda mais acentuada pela Guerra Civil, grande parte dos artistas vanguardistas se identificou com a causa do proletariado e do Partido Operário liderado por Lenin, considerando-se representante dessa classe. Então percebam aí, pessoal, que a arte, a partir dessa editora chamada Lubuk de hoje, vai ganhar uma certa importância devido à vertente ideológica, certo? Então, estimulados pelo governo a produzir e a experimentar novas possibilidades artísticas, uma vez que para os bolcheviques a transformação cultural era o reflexo da transformação social por eles desejada. Os artistas favoráveis ao partido passaram a desenvolver obras com forte propagação política, voltada, obviamente, ao socialismo comunismo. Então, foi nesse contexto que surgiu, no fim da década de 1910, o construtivismo, vanguarda artística russa que mais dialogou com os ideais políticos do país. Assim, artistas como Vladimir Mayakovsky, Alexander Rodchenkov e E. Lecitinsky passaram a conceber a arte visual como uma construção, nesse caso, um modo de pensar tridimensional próximo ao da arquitetura. Dessa maneira, utilizando cartazes, desenhos, pinturas, gravuras, colagens, fotomontagens, entre outras técnicas, os construtivistas levaram ao povo uma arte informativa, com o uso de formas geométricas e da arte abstrata, certo? Ligada ali à imaginação. Beleza? Então, desde a Guerra Civil, o cartaz ficou conhecido na Rússia como a pintura proletária, o que significa que esse gênero foi utilizado pelos artistas favoráveis ao regime socialista, como suporte e veículo para suas criações artísticas de cunho político. Na obra, Vença os Brancos com uma cunha vermelha, né, ao lado aí ela é feita por Licitsky, né, e representa justamente a guerra civil que aconteceu na Rússia envolvendo o Exército Branco e o Exército Vermelho. Vocês lembram, né, que nós estudamos isso em história, que o Exército Vermelho representava a classe proletária, né, as pessoas que queriam fazer a revolução. Já o Exército Branco representava os burgueses e o czar, né, o imperador russo, tá certo? Então, dando continuidade com esse cartaz, o autor sintetizou muito bem o espírito, a técnica e o ideal político do construtivismo, pois referiu-se no título às batalhas ocorridas durante a Guerra Civil Russa entre os bolcheviques, certo? Que foi o Exército Vermelho, e o Exército Branco, formado por ex-militares do czarismo e por liberais republicanos, que foi o que eu falei, né? Representantes dos burgueses, certo? E também ex-militares do czar, do imperador. Contudo, representou os confrontos de maneira totalmente abstrata, né? Como vocês podem verificar aqui, esse triângulo aí é representado, né? Representa, melhor dizer, os bolcheviques, certo? E nesse caso, o círculo seria o exército branco que seria atacado pelo triângulo vermelho. Então, a fotomontagem também foi um recurso muito utilizado pelos artistas revolucionários, sobretudo a partir de 1919. Durante alguns anos, Alexander Rodchenkov, grande nome do construtivismo russo, tomou a fotomontagem como seu recurso gráfico predileto. Justapondo fotografias de seus fragmentos
Suas criações atenderam tanto a propagandas de massa quanto a de obras literárias. Alguns anos mais tarde, Rodchenkov dedicou-se profundamente à fotografia, meio pelo qual passou a retratar a vida social da nova Rússia. Sua originalidade no enquadramento fotográfico inspirou outros artistas, como o cineasta Sergei Eisenstein, diretor de clássicos do cinema construtivista. Nem todos os artistas russos, no entanto, concordavam em produzir uma arte que fosse alinhada às ideias políticas. Assim, os artistas como os irmãos Antoni Pervesner e Naugabo não atendiam às demandas políticas do regime, criando esculturas que se afastavam da arte ideológica e se aproximavam do suprematismo. Ao fim da década de 1920, o regime político russo intensificou a ideologia de massas e perdeu seus propósitos iniciais. Com isso, a arte do período, chamada de realista socialista, passou a ser controlada pelo governo, o qual permitia somente a produção artística que propagasse seus ideais. Dessa maneira, os artistas de vanguarda não favoráveis ao regime e aversos à arte ideológica passaram a sofrer reprimendas policiais, o que fez muitos deles deixarem a Rússia. Pervesner foi um dos artistas que, pela pressão política, mudou-se para Paris, onde criou muitas esculturas que priorizavam a geometria das formas abstratas, com o uso de materiais advindos da indústria, como o da reprodução fotográfica vista ao lado. Certo? Então, essa escultura em latão e bronze se encontra no Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos. Então, dando continuidade, é nesse contexto de questionamento ideológico, o qual enfraqueceu diversos setores da sociedade russa, que aquele entusiasmo retumbante dos primeiros anos e todo um rico período de experimentalismo nas artes se evaporam agora junto com as utopias das vanguardas. No entanto, apesar de dissipadas em razão de ideologias políticas, as vanguardas russas deixaram um legado fundamental às artes contemporâneas, influenciando também a produção artística do Brasil, como veremos na próxima unidade. Tá bom, pessoal? Então, gente, para encerrar, podemos dizer que o construtivismo, em suma, ele via a arte como construção, como o próprio nome já diz, e era muito utilizado para realizar propaganda ideológica, se apresentando, portanto, por meio de formas puras e da arte não figurativa. Tá certo, gente? Então, pessoal, por enquanto é isso. Na próxima aula nós daremos continuidade ao segundo bimestre e já entramos na unidade 4 desse caderno. Tá bom, gente? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau!